Boa noite. O nosso papo hoje é sobre alfabetização, uma das ferramentas mais essenciais da educação e da emancipação, né, dos indivíduos. A gente vai conversar com a Fernanda Renner, coordenadora pedagógica do ProSaber São Paulo. Olá! Quem está chegando? Boa noite. Oi, Isis, Raquel, Bob, Cláudia, Juliana Ferreira. Nel, tudo bem? Que bom te ver aqui. Olá. Oi, Isabela, boa noite. Esperando a galera chegar. Devagarinho, inclusive a nossa convidada. Hoje é uma conversa muito importante sobre alfabetização. Eu estou aqui super ansioso. Oi, Vanessa. Olá, Carol, Gabi. Tudo bem, gente? Brenda. Oi, Railan. Daiane. Opa, hoje a gente vai ter uma audiência boa. Que coisa boa. Eu ainda não identifiquei a nossa convidada, tá? Daqui a pouquinho ela entra. Oi, Gabi. Boa noite, Daiane. Boa noite, Railan. Esperar essa galera chegar. Cacá, imagino eu, o Cacau. Tudo bem? Oi. Vocês sabem, né, que a gente sempre tem que dar um tempinho pra galera ir chegando. Parafraseando, né, o título da nossa live de hoje, né? Cada leitor importa. Cada pessoa que entrar aqui hoje importa. Então vamos esperar só um pouquinho para a galera chegar. Oi, Camila, boa noite. Camila, só para te dar um toque. Ah, nossa senhora, parece que ela adivinhou. A Fernanda acabou de entrar. Já vou te chamar, Fernanda. Peraí. Oi. Peraí. Peraí, Fernanda. Ó, acabei de te convidar. Boa noite, gente. Fernanda, se você não recebeu nenhum convite para entrar, você avisa por aí mesmo, tá? Que aí eu te convido de novo. Olá para quem está chegando. Hoje é um papo muito bom, uma conversa excelente. Ó, eu vou te convidar e deve ter alguma sinalização aí para você entrar. Peraí, vou te convidar. Ó, Fernanda, ó, acabei de te convidar. Vê se você recebeu alguma coisa aí para apertar o aceite. E Fernanda não está conseguindo participar.
Eu tenho uma suspeita, Fernanda. Você está no celular ou no computador? Eu tô. A Fernanda, ela tá aqui me respondendo, mas ela não entrou ainda na live. Normalmente, Fernanda, a gente. Ah, esse! Descobrimos o motivo. Entra pelo celular. Normalmente pelo computador, como diria muitos dos nossos adolescentes, dá ruim. Pelo computador dá ruim. Pelo celular não tem erro. Então, tem que ser pelo celular. Espera aí que eu vou escrever se ela não me escutou. Bem, para a galera que está acostumada, né, com as nossas lives, de vez em quando a gente tem esses pequenos contratempos. Entrou pelo celular agora? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu te convidar de novo. Ahá! Ah, foi! Ó, isso é só para te deixar um pouquinho mais nervosa. É com emoção. É Que com bom emoção. te ver. Boa noite, tudo bem, Renato? Tudo ótimo. Melhor Mas, viu? agora que o celular ajudou. Ó, sempre dá certo no final. Aqui em São Paulo, quem é corintiano fala sempre com emoção, né? Isso. Sem emoção não tem graça. Poxa, Não, não. ó, Tem que se ser. a gente sente aquele friozinho na barriga, Fernanda, é porque não vai ser legal. É. Não, e frio hoje não tá só na barriga, tá no corpo inteiro, porque eu vou te dizer que hoje tá muito frio aqui em São Paulo, muito, Caramba. Bem, muito você sabe que para carioca 20 graus é neve, né? neve, é. E tá mais ou menos assim. Railan, olha, eu tô ouvindo a Fernanda bem e eu também. Pessoal, a Railan está dizendo que alguma voz ela não está escutando bem. Tá todo mundo escutando bem? Só para saber se é um problema lá no áudio da Railan ou é da nossa transmissão aqui. Alguém pode dar um alô para a gente? Ah, a Camila está escutando a gente bem. Então, beleza. Então, Railan, deve estar com algum problema aí no teu áudio, tá? Então vamos lá. Fernanda, é lógico que não foi por acaso, mas eu não comentei isso com você, não sei se a Camila comentou. Você não tem noção do prestígio que você e o ProSaber têm pela motivação dessa nossa live. Ai, Agora, vou aumentar a tua responsabilidade. Quinta-feira, agora, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização. E essa live eu acho que é uma grande celebração desse dia para um tema tão importante. A gente vai estar cumprindo o nosso papel, Fernanda, da conscientização da importância da alfabetização, especialmente da alfabetização na idade mais adequada. Então, eu quero te dizer que a gente, com essa live, né, já aproveitando para te agradecer e agradecer ao ProSaber de São Paulo, vocês prestigiarem e estarem conversando com a gente sobre uma data e sobre um assunto tão relevante, tá? Muito obrigado. obrigada a vocês pelo convite. Me deu até calor saber disso. Passou o frio. Oba! Não, é muito legal saber
do prestígio do PRO, né? Eu estou aqui falando em nome de muitas pessoas, né? Lá no PRO somos em 48 pessoas diretamente, que estão lá todos os dias, né? Então, para mim é uma honra, é muita responsabilidade, mas acho que é um prazer estar aqui trocando essas figurinhas com vocês e podendo contar um pouquinho do que a gente faz lá, né? Ai, legal. Olha, queria até aproveitar, então, apresenta rapidamente o que é o ProSaber para o pessoal saber. Então, o ProSaber SP, é importante sempre colocar esse SP no final, né? Ele existe há 19 anos, no dia 19 de agosto, agora há 15 dias, nós fizemos 19 anos. Nosso lema, nosso slogan era 19 anos não são 19 dias. Então, a gente já tem uma história aqui em São Paulo bem importante. Nós somos cria do ProSaber aí do Rio, né, que existe, sei lá, mais de 30, sei lá, quase 40 anos. Aí no Rio ele é um Instituto Superior de Educação, uma faculdade de pedagogia. E aqui em São Paulo, o PRO, ele trabalha começou lá atrás, né, em 2003, com turmas de educação infantil. E hoje, ao longo desses anos, enfim, a gente ainda tem crianças, né? A gente trabalha ainda com crianças no contraturno, crianças de educação infantil, do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Então, a gente foi expandindo o nosso trabalho, né? Nós não somos escola, nós somos uma organização da sociedade civil. Então, a gente, apesar de não ser escola, nosso trabalho é com educação, a gente trabalha para a melhoria da educação pública, então a gente atende crianças e jovens da comunidade de Paraisópolis, né, que fica aqui na zona sul de São Paulo, a segunda maior favela da cidade, né, então nós trabalhamos no contraturno escolar e temos vários programas e projetos todos voltados para a educação, né, muitos, assim, nosso eixo, né, a gente fala que o DNA do PRO é feito de leitura, né? Então, a gente trabalha basicamente com leitura, com escrita e com o brincar, como condição de desenvolvimento das crianças, dos jovens e das pessoas, né? Então, todo mundo que entra no PRO, né? Independente da idade, é fisgado, é atravessado pela leitura, pelo brincar e pela escrita. Opa! Eu acho que agora o pessoal sabe por que a gente convidou o ProSaber SP para estar conversando com a gente sobre o tema da alfabetização. Se todo mundo escutou bem a Fernanda, né? Tá tudo em termos de uma ambiência a partir da leitura, da contação de histórias, dos livros, que a gente vai desenvolver ao longo hoje desse nosso papo. Isso fala muito, é legal, Fernanda, porque fala muito também, né, com o trabalho que a gente faz na Rede Cruzada, e eu não quero deixar de fazer referência aqui que a gente tem uma outra coincidência além do nosso propósito, né? Quando você fala, né, que o trabalho de vocês está relacionado, né, com a educação pública, com políticas públicas, claramente fala também com o nosso propósito de que, sendo uma organização da sociedade civil orientada, né, para a educação, e quando a gente fala, né, da educação pública, particularmente, né, de populações com desvantagens sociais, é porque eu tenho certeza, porque a gente se conhece, né, tanto o ProSaber SP quanto a Rede Cruzada tem como aquilo que tira a gente da cama a equidade social, né? E a gente reconhece que a educação é uma das principais formas da gente reduzir essa injustiça, né, que infelizmente a gente ainda tem no nosso país. E a outra coincidência, para todo mundo saber, é que tanto a Rede Cruzada quanto o ProSaber SP, nós fomos escolhidos, né, para recebermos o apoio financeiro e especialmente o apoio de gestão do Instituto Horizon, que é um instituto, né, criado por fundos de investimento que tem como propósito, né, apoiar justamente as instituições que têm um foco na educação e um foco na redução de desigualdades sociais. E eu acho que nós, eu e você, falando pelo ProSaber e falando pela Rede Cruzada, estamos com esse privilégio de sermos reconhecidos como instituições sérias que podem alavancar ainda mais esse impacto social que a gente provoca.
né? Então, queria celebrar aí, a gente estar junto nessa jornada, Fernanda. Muito legal. É um compromisso, né? Eu falo, né? Eu penso assim que entre as coisas mais bonitas, né, do nosso trabalho aqui em São Paulo, do de vocês aí no Rio, é fazer o trabalho, né? É levantar da cama, é sair todo dia com esse compromisso e esse inconformismo, né? Uma coisa que a Maria Cecília, que é a nossa fundadora aqui em São Paulo, filha da Maria Cecília, que fundou o PROE no Rio, ela sempre fala, né? A gente tem que ser eternamente inconformados com isso, com a realidade que a gente vive, né? Tão injusta, tão desigual, né? Onde as pessoas pela sua cor, e que consequentemente pela sua condição social tem menos direitos, né? A gente está falando de privilégios, né? Quando a gente fala de privilégio é ausência de direito, né? A gente está falando de educação aqui, de educação pública, né? É um direito das pessoas, é direito das crianças, dos jovens, né? Então eu falo muito lá no PRO, né? O que a gente faz aqui não é favor, não né? Não a gente está garantindo, né, que vocês tenham acesso a um direito de vocês. E a gente tem que trabalhar para que a gente não exista, né? O certo seria para saber não existir, a rede cruzada não existir, né? Mas enquanto for necessário, a gente estará aqui fazendo o que a gente faz, né? Caramba, Fernanda, olha, já valeu a live. A gente muitas vezes fica tão encantado, né, com o nosso trabalho que a gente esquece que a gente tem que ter essa luz, né? O dia que as ONGs cumprirem seu papel, elas deixam de existir. Exatamente. E é o propósito, exatamente. Né? Não precisa existir, porque a gente está fazendo algo que já deveria acontecer nas escolas, né, nos espaços como você fala, é um direito. Públicos, né? Nossa, maravilha, maravilha. E olha, inspirado já, você já começou assim, uau, né? Mas eu antes queria saber, e eu tenho certeza que para as pessoas vai ser também muito legal, saber o seguinte, Fernanda, como é que você chega, né, no ProSaber, como é que você chega até aqui hoje, né, para falar do Dia Mundial da Alfabetização e tão inspiradora, né? Como tem sido as suas palavras iniciais. Como é que é para você chegar até aqui? Olha, eu tomara que eu não fale nenhuma bobagem, né? Porque tem tanta gente tão sabida assim em alfabetização, né? Mas enfim, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como é que eu cheguei no PRO, né? O que o PRO faz. Eu tô no PRO quase 15 anos. Então, há quase 15 anos eu trabalho no PRO e antes e depois, né? Eu era uma professora, uma Fernanda, sou outra completamente diferente. Eu acho que quando eu entrei no PRO, eu fiz uma cirurgia sem anestesia, né? É um corte na carne, assim a gente fala, né? Que é um impacto tão grande, né? Que você fica cara a cara com a desigualdade, com a injustiça, com a falta de oportunidade, né? E aquilo mexeu comigo de um jeito, né? Que mudou totalmente, assim, o meu jeito de pensar, de raciocinar, de querer as coisas. Então, foi uma transformação muito grande na minha vida. E o que eu sei hoje, assim, o que eu faço, eu só sei e só faço porque eu estou nesse espaço, comungando, né, desse espaço com outras pessoas e aprendendo com elas diariamente. Então, eu sou, assim, forjada, como se diz, né? Sou formada, porque a gente se forma todos os dias, né? A gente nunca está pronto, né? A gente está sempre em obras, né? Estamos constantemente em obras. Então, eu falo que eu me formo todos os dias lá naquele espaço, com aquelas pessoas, na relação com elas, na troca, né? Fazendo, errando, acertando. Então, eu sou professora de formação, fiz pedagogia, depois me especializei lá por conta da realidade que eu encontrei no PRO. Eu fui em busca de formação na área da alfabetização, né? E foi lá que eu aprendi o que eu sei. Então, o que eu sei eu devo àquelas pessoas, àquela comunidade e ao ProSaber que me ensinou tanta coisa e me ensina todos os dias. Então, é mais ou menos desse jeito que eu chego aqui. Uau! Essa é a minha trajetória no PRO. Eu não posso deixar de me espelhar no que você está falando quando você fala dessa cirurgia sem anestesia. E o meu só tem 3 anos, né? Uhum. Eu ainda estou
talvez assim, no deslumbramento desse processo, né? Como você fala, né? Muito dolorido, mas fantástico, porque abre uma opção de perspectiva da gente fazer um trabalho, né? Para outras pessoas. E o que eu acho mais incrível, Fernanda, é que esse meu envolvimento com o mundo da educação, né, e particularmente, né, num, uma organização da sociedade civil com um foco, né, na redução de desigualdades, eu tinha escutado de muita gente, muita leitura, que a educação, o processo da educação é para todo mundo, né? E eu achava, até parece, né? O professor, o gestor escolar, ele está ali para oferecer alguma coisa, né? E eu tenho sido a prova viva de que quando a gente conscientemente entra no mundo da educação, e a educação acontece 24 horas por dia, né? Eu tenho certeza que essa nossa troca aqui é educacional, é pedagógica ou andragógica, não sei, está gerando uma transformação em mim e uma possibilidade de eu estar aprendendo alguma coisa nessa troca, né? E na Rede Cruzada eu estou passando por um liquidificador, né? É máquina de moer carne que a gente fala, É né? impressionante porque assim, é maravilhoso a gente descobrir o tamanho da ignorância e as possibilidades de aprendizado que a gente tem com trocas, né? De vivências, de experiências, de perspectivas. E eu me sinto transformado e assim, quando as pessoas me perguntam, né, o que é trabalhar na Rede Cruzada, eu falo assim, nossa, espero eu que todo mundo que passe por lá esteja passando pela transformação positiva que está acontecendo na minha vida, né? Eu pensei que eu ia dar uma porção de coisa, eu estou recebendo muito mais, muito mais. É sempre assim. É um princípio do Paulo Freire, né? Que é o nosso grande mestre lá no PRO, né? Que a gente sempre... É uma troca, né? Enquanto você aprende, você ensina. Enquanto você ensina, você aprende. Então, Exatamente. é um princípio e a gente tem que buscar isso todos os dias, né? Fantástico, fantástico. E aí eu queria dar só um contexto rápido para todo mundo que está aqui, para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Da relevância do tema da alfabetização. Primeiro eu vou falar o óbvio, né? Uhum. Porque eu vou até pegar uma frase que eu tenho escutado muito de um cientista da educação, né? Eu vou falar assim, que é o Renan Sargiani, que ele pega essa frase emprestada de uma outra pessoa que infelizmente agora eu não vou lembrar, que ele fala assim, né? Primeiramente, aprendemos a ler para depois ler para aprendermos, né? Para mostrar a importância da alfabetização, do letramento, da gente, né, entrar no mundo da cultura letrada, da cultura escrita, não desvalorizando de maneira nenhuma a oralidade, Uhum. mas trazendo, né, a escrita por uma possibilidade de expansão muito maior. Então, eu estou falando primeiro óbvio, né? Quer dizer, Uhum. a alfabetização abre as portas para o aprendizado de muitas outras coisas, né? Não é aprender a ler por ler. E com esse primeiro aspecto, e a gente falando de desigualdade, né? Particularmente no Brasil, a gente já tem uma situação educacional precária, né? E que com a pandemia a coisa só se agravou. E a gente até colocou lá o dado, né? Que a gente teve um acréscimo de 2/3 de crianças não alfabetizadas na idade certa no período da pandemia. Tinha aí 1.400.000 crianças não alfabetizadas na idade certa, e a estimativa é que agora são 2.400.000. E a gente precisa tratar desse assunto com o peso que ele merece, com a relevância que ele merece para quem entende que a educação é uma ferramenta de redução de desigualdade, de emancipação, né, de possibilidade de escolha do indivíduo e até de melhoria de uma sociedade. É para E ontem, né, Renato? é para É ontem, para ontem, né? exatamente. E aí a gente, né, acompanha, a gente aprende um pouco que vocês têm, né,
uma abordagem, uma metodologia, um enfoque muito consistente e muito baseado, né, na cultura escrita. E a gente queria escutar, né, e compartilhar isso com as pessoas, né? Como é esse trabalho que você até começou, né, quando você apresentou o ProSaber SP, como é que é esse trabalho orientado para leitura, para escrita, e ainda tem como marshmallow o brincar, né, que não deve por acaso. Eu gostei do marshmallow. Muito bom. Quando a gente dá esse assim, panorama da pandemia, né, que fala 67% de crianças que não aprenderam e tal, né? A gente tem muitos números, né? Mas a gente, assim, o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Eu acho que são perguntas bem importantes, né? Quando a gente vai contextualizar, né, uma coisa que já existia, né, uma precariedade que já existia, a gente sabe, né? Não é nada novo, né? A pandemia só acentuou, quer dizer, deixou ainda mais difícil uma coisa que já era desafiadora. E, assim, é fundamental a gente sempre fazer um recorte, né, racial, né? Porque, assim, quem são as crianças que tiveram menos oportunidade de estudar, de estar na frente do computador ou do celular, de ter acesso à internet, de ter acesso a qualquer atividade da escola? Se a gente não se pergunta isso, fica uma conversa até meio esquisita, né? Então, quem são essas crianças? São as crianças pretas, as negras, as pardas, né? São as crianças mais pobres, né? A gente fala, as crianças mais pobres tiveram menos acesso, mas quem são as mais pobres? São as negras, né? Então, é fundamental a gente partir desse ponto, né? O que a gente faz lá no PRO, Renato, assim, não é nada milagroso, assim, a gente não tem nenhuma bala de prata, como se diz, né? A gente testa as coisas, a gente erra, a gente experimenta, né? A gente estuda bastante, né? Então, tem todo um trabalho, assim, que é muito, assim, pautado no rigor, né? Então, é uma palavra que o Paulo Freire usa muito, a gente pegou, assim, para a gente, não tem que ter rigor, né? É igual você querer ficar musculoso e ir na academia uma vez por mês, né? A Maria sempre usa essa metáfora, né? Você não vai conseguir ficar musculoso. Ou é todo dia ou o negócio não vai, né? Aprender a ler e escrever é isso. É ler todo dia, escrever todo dia, né? Trazer para a criança boas oportunidades para que ela se relacione com a língua, né? Então, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, muito pautado no rigor e, assim... na formação com os educadores, né? Se a gente não tem a formação do professor que está lá na ponta como princípio, a gente acaba que também o trabalho não acontece, né? Então, o que a gente, ao longo desses 19 anos, descobriu, né? Que as crianças têm que ter uma rotina onde a leitura e a escrita... Só um comentário. Sobre talvez o seu áudio. Agora está fazendo um barulhinho que eu não sei se estava mexendo alguma coisa aí na tua mesa. Ó, agora parou. Agora parou. Melhorou. Não estava, mas enfim, coisas Ó, tecnológicas. a Camila também acabou de falar, seu som está meio ruim. Mas agora tá bom, agora tá bom. Então, vamos lá. Eu não lembro onde eu parei. Eita, eu estava anotando aqui da tarefa de todo dia, né? Do rigor, mas não posso precisar exatamente onde você estava. Que para o trabalho de alfabetização acontecer, ele precisa ser diário, né? Não dá para a gente fazer uma vez por semana. Então, tem que ser todo dia, né? E lá no PRO, né, a leitura é uma coisa muito forte, né? A gente fala que é o nosso DNA. Então, tudo que a gente faz tem a leitura como, assim, ela é transversal, né? A leitura e o brincar. Então, as crianças... A gente criou um programa que chama Ler e Brincar. Então, elas vão todos os dias no PRO, no período oposto ao que elas estão na escola, e elas ficam 3 horas com a gente, né? Então, e nessas 3 horas a gente organizou uma rotina de trabalho onde elas vão escrever a rotina do que elas vão fazer, elas vão escrever o bilhete para Meire, um beijo para Meire, não sei se ela está assistindo a gente, que é a nossa
super cozinheira. Então, Meire, hoje vieram 25 crianças. A gente, para ela saber, é um pretexto que a gente usa, né? A gente pode ir lá na janela da cozinha e falar: Meire, tem 25 crianças no grupo X, mas a gente escreve com as crianças um bilhete, daí manda para a Meire. A Meire manda a resposta, a gente lê o bilhete na roda. Então, essas atividades, elas fazem parte de uma rotina. Então, todo dia escrever a rotina na lousa, todo dia mandar o bilhete para a Meire, todo dia a criança ter um momento onde o adulto vai fazer uma leitura literária para ela. Então, são algumas práticas que a gente desenvolveu, né, criou nesse programa para apoiar a alfabetização das crianças, né? Todo dia elas levam um livro para casa. Então, além de elas terem um adulto que lê para elas no PRO, elas levam um livro para ler em casa com as famílias, né? Então, são propostas que a gente faz no PRO, né? Que a gente comprovou que tem resultados, né? Na alfabetização das crianças. Mesmo não sendo escola, né? O PRO Saber não sendo uma escola, a gente usa... É o que eu te falei de manhã. A gente usa algumas ferramentas da escola. Então, a gente faz sondagem com as crianças, né? É um instrumento, é um diagnóstico, né, que a gente usa para saber o que a criança já sabe de leitura e de escrita, né? Então, quando o professor sabe o que a criança já sabe, ele consegue fazer um planejamento do que ele precisa fazer para ajudar a criança a avançar. Então, é o nosso jeito de fazer a alfabetização, Renato. Para a gente deu certo, para a gente dá certo, mas é uma coisa que a gente vive fazendo ajustes, a gente vive adaptando, a gente vive encontrando jeitos melhores e mais eficazes de fazer. Por que que a gente fala isso, né? Porque a pandemia, né, ela trouxe uma realidade assim ainda mais desafiadora para a gente, né? Que é a seguinte: as crianças voltaram desses 2 anos, né, que elas ficaram, enfim, em casa, com alguma exposição, ou pouca exposição, né, à escola, com algum acesso à escola, né, com saberes muito diferentes, né. Então, a gente sabe, a gente acredita, né, que toda criança é capaz de aprender. Esse é um princípio nosso, né. Toda criança, independente da condição social, né, independente de onde ela vem, né, do histórico dela, ela tem condição de aprender. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa olhar para ela na sua singularidade, né? Na sua característica específica. Então, saber de cada criança quem ela é, né? O que ela sabe, quais são as experiências dela. Então, a pandemia, ela trouxe para a gente desafios porque as nossas crianças, elas ficaram todo esse tempo em casa, né? E a gente está inserido num contexto, né, que muitas famílias não são alfabetizadas, né? Então, como é que a gente traz a família, né? A família é um eixo, assim, de trabalho nosso, né? É um valor muito importante para a gente, a parceria, né? E como é que a gente traz a família para junto da gente para fazer esse trabalho, né? Culpabilizando a família que não lê para a criança em casa, né? Responsabilizando a família pelo não aprendizado da criança, ou acolhendo a família do jeito que ela é, né? Oferecendo ajuda, oferecendo apoio, né? Então, para a gente é muito importante que a criança leve o livro para casa e que ela leia com a família, mas tem famílias que não dão conta. E é essa a realidade que a gente tem. Então, o que a gente faz com isso, né? A gente cruza os braços e fala: essa criança não tem jeito, ou a gente vai lá e peraí que eu vou ler o livro para você, né? A gente tem uma criança lá no Ler e Brincar que é criada pela avó e a avó não é alfabetizada. Então, todo dia ela trazia o livro, minha avó não leu, minha avó não leu. Quando a gente descobriu isso, a gente pôde se relacionar de outro jeito com essa família, né? E acolher a família e a criança no PRO. Então, é mais ou menos isso que a gente tenta fazer todos os dias, né? Não é fácil, é desafiador, assim, dá bastante trabalho, mas a gente escolheu fazer isso, né? Foi uma escolha nossa, né? Nossa, olha, pera, Fernanda, porque você Eu está falei dando... muita coisa, né? Não, e assim, você é muito densa, né? E você está falando coisas muito, muito relevantes que eu quero só checar se eu estou aprendendo, se eu estou captando, fixando. Eu estou pegando alguns pilares, e engraçado, alguns pilares que em leituras rasas, né, as pessoas
logo rotulam ou acham que entenderam, né? Eu achei maravilhoso você falar de Paulo Freire e trazer a palavra rigor, né? Porque em muitos espaços as pessoas que não leem, né, Paulo Freire e acham que entendem, imaginam que é um processo de um fluxo, né, que naturalmente as coisas vão acontecer, inclusive a educação de adultos. E, na verdade, você traz uma palavra fantástica, rigor, né? E rigor não é ficar fixado em um método, né? É o rigor de, olha, diariamente eu tenho que criar uma ambiência de cultura letrada, de leitura, de escrita. Isso tem que ser parte do dia a dia para virar uma coisa comum. E aí sim a mágica acontece. Ela não vai acontecer sem intencionalidade, sem rigor, sem, né, foco. Planejamento, né? Sem planejamento. Professor. Veja que rigor, né, não tem nada a ver com rigidez, né? Rigidez é aquela coisa que você faz, mesmo você vendo que não está dando certo, você continua fazendo, né? O rigor é isso, né? Tanto que eu falei, a gente está sempre olhando para o que a gente faz, vendo, pera, aqui a gente pisou na bola, aqui não deu certo, aqui precisa de mais força, aqui a gente pode né, segurar um pouquinho. Então, a gente está o tempo inteiro se revendo a prática. Perfeito. Esse é o rigor, né? Não, maravilhoso. E assim, simplificando como você traz, né? Rigor não tem nada a ver com rigidez. Não. A outra coisa que eu capturei, né, é que quando você diz, olha, a gente usa alguns métodos de escola, a gente faz sondagens, a gente vê, né, aquela anamnese da criança, qual é a história dela, o que ela traz de saberes. Eu percebo aí também no pilar um respeito enorme. Vou trazer a sua palavra de novo, né? As singularidades, né? Ou seja, não é porque existe um método, um rigor, que a gente não vai olhar cada um nas suas especificidades e pode ser que a gente tenha que fazer ajustes conforme o que aquela pessoa, né, traz. Achei isso fantástico, né? Não, isso tem que ser princípio, Renato, porque senão a gente acaba colocando, enfim, criança. A gente está falando aqui de alfabetização, né? Pensando na criança, né? Mas eu acho que isso vale para todo tipo, assim, todo segmento na educação, né? Se a gente não pensa na singularidade do sujeito, né? Seja ele criança, seja ele um jovem, um adulto, né? A gente põe todo mundo no mesmo pacote e assim, aí você pensa a educação assim, eu ensinei, se o fulano, se a criança ou se o jovem não aprendeu, o problema é dele, eu não posso fazer nada, né? A gente tem que inverter essa lógica, né? O meu compromisso é de ensinar. Eu preciso entender como que a criança aprende, né? O melhor jeito que eu preciso fazer para ela aprender, para ela poder ter esse direito garantido, né? Fantástico. Então, é mais ou menos isso que a gente pensa e faz lá no próprio. Por isso que, quando eu falo a sondagem, né? A sondagem é uma das ferramentas que a gente usa para saber o que a criança já sabe. Perfeito. Porque a gente também acredita e sabe que ela, apesar de não saber ler e escrever convencionalmente, ela sabe muitas coisas, né? A gente está falando aqui de alfabetização, né? Antes mesmo dela dominar o sistema, o código, né? O sistema alfabético de escrita, que é o nosso código, né? A criança já sabe muitas coisas. Para o professor alfabetizador, para o professor que está nessa missão de ensinar a criança a ler e escrever, saber o que ela já sabe é fundamental, é ponto de partida. Então, a gente usa esses instrumentos não para avaliar se a criança sabe ou não, mas o que ela está pensando. E a partir daí que a gente vai planejar as nossas ações, vai organizar as nossas práticas diárias para que a criança seja exposta, digamos assim, às melhores oportunidades para ela pensar a leitura e escrita e avançar, porque a gente sabe que ela precisa avançar. Ela tem direito de avançar, né? Porque a gente quer que ela leia e escreva convencionalmente, né? Mas não é de qualquer jeito, não é a qualquer preço, né? O sujeito tem que estar acima disso, né? Acima do sistema, inclusive para ele poder fazer um bom uso desse sistema e poder se inserir nessa sociedade que a gente fala, enquanto um sujeito, de fato, né? Nossa. Eu não sei se isso é muito cabeção. Não! Você vai me dando uns feedbacks Fernanda, aí na prática, da olha, ponta. Que legal você falar assim, não sei se isso é muito cabeção. Principalmente quando a gente fala da primeira infância, da alfabetização, da pré-alfabetização,
esse período, havia, né, uma ignorância muito grande de que, inclusive, né, isso está refletido na remuneração dos professores da educação infantil, isso está Uhum. refletido, né, na importância que se dava a isso, e cada vez mais a gente está percebendo o quanto a gente pode contribuir, né, investindo, né, na criança, investindo na educação infantil, na primeira infância, né, nessa faixa, né, quanto mais cedo, mais as possibilidades, né, e não é adiantar a aprendizagem, Não. é porcionar o ambiente que é um direito de qualquer criança. E aí é outra coisa que eu quero reforçar, que você trouxe de uma forma contundente, que se a gente não faz nada para ontem, Fernanda, como você disse, o maior prejuízo vai continuar sendo de aumentar esse abismo, porque a gente sabe a cor que a pobreza tem, a gente sabe, O né, endereço, né? o gênero que a pobreza É. tem, né, e que a própria, né, o analfabetismo tem. E se a gente quer uma sociedade, né, mais equitativa, mais justa, a gente tem que correr com isso, né, mas respeitando o sujeito. Nossa Senhora. E aí você traz um outro aspecto e de uma maneira assim, meu Deus, de cabeção não tem nada, tem de coração, Fernanda. Quando você fala de como trazer a família, né? Uhum. Super importante. Oxalá que a família acompanhe e promova esse ambiente de cultura letrada, de ler e contar histórias. No entanto, tem uma realidade que, se a gente desrespeitar, a gente vai criar uma tensão e uma cisão, né? E aí, Você como é que cria uma acolhe? barreira, né? Você cria uma barreira, né? Então, assim, a família no pró, assim, é um eixo, né? É um pilar, assim. Então, a gente sabe que sozinho não faz nada, né? Que a gente não tem as respostas para tudo. Então, ou a gente anda junto, junto mesmo, assim, acolhendo a família do jeito que ela é, né? Nas suas diversidades e singularidades, ou a gente, enfim, vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Então, de chamar a família para dentro da instituição, de, de fazer com que ela participe, ela entenda o que a gente faz com a criança, mas entenda na pele, né? Então, a gente tem um trabalho de leitura com as crianças, né? E a gente manda livro para casa. Então, naturalmente, a gente está pedindo para que o adulto em casa leia para a criança. Então, muitas assim, famílias leem, muitas leem todos os dias, e você vê diferença no aprendizado da criança. Você vê, né, o quanto que a criança ela se fortalece com a literatura, né, com a rotina da leitura, né, todo dia criar uma rotina para ler em casa, ter um momento que desliga o celular, que desliga a televisão e a família fica em volta do livro, né? A gente tem muito retorno de famílias que falam: eu não gostava de ler, eu aprendi a ler com os livros que meu filho leva. Então, a gente está dando esse 360, né? É muito legal, é maravilhoso, sim. Mas não são todas que têm essa condição, né? E não é porque a mãe é preguiçosa, porque o pai é preguiçoso, é porque, de fato, as famílias, enfim, cada uma está constituída de um jeito, né? Então, a gente tem que pensar nessa família que, assim, é essa que não consegue. O que a gente faz com essa que não consegue, né? Então, a gente convida para ler no pró, para ela poder viver uma experiência leitora também, né? Mesmo depois de adulta, né? Brincar é muito importante para a gente, mas como é que foi essa infância desse pai, dessa mãe, né? Ele consegue, assim, não adianta a gente ficar falando assim, é importante ler, é importante brincar, é importante ler, mas não, que experiências eles tiveram, né? Com leitura, com escrita, com brincadeira. Então, a gente, assim, tem muito, assim, tem essa consciência de que é importante. A gente não vai parar a gente não vai deixar de emprestar livro, Renato. A gente vai continuar, porque a gente tem uma biblioteca, inclusive, que é a mais linda do mundo. No dia, se A você vier, Camila, a Camila me falou e eu tô louco para conhecer é Paraisópolis. maravilhosa. Diz que é Ela um inaugurou, convite. ela é maravilhosa. Tem 3 anos e meio que ela foi inaugurada. É toda de vidro, para a rua, porta aberta, todo quem passou entrou. Então, é uma coisa assim, só indo lá para saber do que se trata, mas a gente não vai deixar de emprestar livros, né? De mandar livros para casa.
Só que a gente também tem que entender que tem famílias que precisam de ajuda, inclusive, para que isso seja um hábito, né? Então, é importante a gente não esquecer disso, porque senão a gente fica sempre nesse discurso, né? E quem não consegue, a gente acaba excluindo, né? Deixando de lado. E a ideia é trazer todo mundo junto, né? Para dentro. Fernanda, eu estou lembrando de uma história. Olha, assim, que doideira, né? A relação com o livro, né? Em algumas casas, justamente, olha que loucura, né? Assim, é uma aparente contradição, mas se a gente entender as famílias, né? Para aquela família, o livro era algo tão precioso e tão raro que o Não podia livro manusear. ficava inacessível para manuseio. E aí, todo um processo de explicar que a riqueza do livro tá, No uso. né? E você abrir aquela mágica, né? Aquela coisa que sai daquelas letras juntas, mas assim, é uma coisa quase, né, louca, mas não é, né? Eu dou tanto valor que eu não acesso. Meu Deus. E Porque aí, não é para mim, né? Não é para mim. exatamente, exatamente, exatamente. Nossa, você disse tudo. E aí, quando você fala da biblioteca, né, que está ali de vidro, né, é chegar e entrar, é quase subversivo, né, quase revolucionário, né? Olha, A gente tem falas, assim, algumas pessoas, quando entram a primeira vez, perguntam: tem que pagar para você entrar? É livraria? É loja de shopping? Né? Porque ela, de fato, é muito bonita. Então, tem gente que se assusta e infelizmente, né, tem isso de não é para mim, né? Então, eu não vou entrar. Mas é uma biblioteca pública, aberta, totalmente voltada para a comunidade e para quem também não é da comunidade. Então, ela é nossa, patrimônio das pessoas, né? Fernanda, e assim, né, a gente falando dessa educação que a gente quer transformar, que a gente quer mudar, quantos saberes muito ruins são passados de maneira tácita, né? Você falou uma frase que a gente sente muitas vezes, né? Isso não é para mim, né? Uhum. Esse não é o meu lugar, isso aqui não é para mim. E é isso que a gente tem que, né? Hoje eu estava conversando com uma garotada e eu estou lembrando, né? Tá falando muito com o que você está trazendo, garotada já adolescente, o quanto foi feito, né, um processo dessa garotada não gostar de si mesmo, né? E ter Sim. medo de acessar as coisas, né? Ó, fica aí quietinho, fica aí, né, submisso, fica aí sem estudar, né? Fica Porque aí isso sem não é para sair você. da casa, né? Sem sair do lugar, sem sair sem ocupar a cidade, né? Sem ocupar os equipamentos públicos, né? Termina o ensino médio e tá muito que bom, né? Não precisa pensar daqui para frente. Nossa, já é isso, assim, são essas coisas que a gente tem que começar não, né? A gente tem que desafiar também para ontem. E assim, né, como o tempo voa quando o papo é bom, o programa de vocês se chama Ler e Brincar e você comentou. Mas eu quero saber como é que isso tudo se fala, né? O ler e o brincar, porque senão esse programa não se chamava Ler e Brincar à toa, né? Como é que é isso? Então, Renato, a gente, até uma coisa que eu ia falar, né? A gente todo dia lê para as crianças lá no PRO, né? Então, as crianças, a gente tem 150 crianças no Ler e Brincar. 100 delas estão no primeiro ano e 50 na educação infantil. Elas são divididas em 6 grupos. 3 de manhã e 3 à tarde. Então, as crianças têm uma sala de aula, que a gente fala, elas têm um professor, né? 2 professores, cada grupo tem 25 crianças, né? Então, tem toda uma rotina de sala de aula. As crianças chegam 8h30 da manhã, cada criança vai para o seu grupo, né? Para a sua sala, dependendo da sua idade. E tem lá a sua rotina. Então, elas fazem roda, elas escrevem a rotina na lousa, elas sabem o que vai acontecer durante o dia, elas escrevem no diário, escrevem na agenda, escrevem o bilhete. Então, tem toda uma rotina lá estruturada para que elas tenham situações onde elas vão escrever, onde elas vão ler, seja com autonomia, seja por meio do professor, né? E elas vão brincar. Então, tem um momento na rotina onde elas brincam todos os dias, né? A gente tem um pátio, né? Um quintal grande, assim, externo, né? Onde os professores montam cantos, né? Tem jogo simbólico, tem
jogos na quadra, tem um tanque de areia, tem um canto de massinha, um de Lego, um de ateliê. Então, são vários cantos que os professores montam com propostas, né, para brincar. E as crianças, em determinado momento lá da rotina, elas saem da sala, então elas se organizaram a rotina, fizeram as atividades delas lá, tomaram um lanche, elas vão brincar, saem, né? E todas se encontram nesse pátio, nesse recreio que a gente fala, né? E lá elas vão escolher onde elas vão brincar. Então, a gente, assim, onde a leitura, né, a escrita e o brincar se encontram o tempo todo, né? Porque elas brincam de milhões de, assim, brincadeiras de quadra, de jogos, de roda, brincam de parlenda, e essas brincadeiras são... elas dão assunto, né, para escrita. Então, eu aprendi uma brincadeira nova, vou escrever a música e mando a cartinha para outro grupo. Tô aqui no jogo simbólico brincando de escolinha. Uma é professora, outra é aluna, escreve na lousa que tem lá fora. Tô aqui brincando de médico, vai lá, escreve a receita do remédio para o paciente. Brinca de feira, põe preço nas comidas. Então, tem um canto de escritório, então elas brincam, estão escrevendo, atendendo o telefone. Então, são várias possibilidades onde a escrita e a leitura se fazem presentes, né? Aí, brinca. Lá pelas tantas, elas voltam para a sala, para a mesma sala onde elas estavam, cada um no seu grupo, e o professor vai ler. Então, ele lê um livro, a gente fala que é leitura literária, né? E antes de ir embora, elas levam numa sacolinha um livro que elas escolheram para casa. Então, todo dia elas levam um livro novo. Devolve um, leva outro, devolve um, leva outro, né? O que a gente descobriu, o Ler e Brincar existe há 7 anos. Desculpa. A gente descobriu que ler é muito importante todo dia, então as crianças têm acesso à leitura, né? E levar livro para casa também. Só que só isso não garante que elas se alfabetizem, né? A gente precisa fazer outras coisas junto com isso, né? Isso é a base, é o chão onde a gente pisa. Mas só isso não garante, é o que você falou. De repente, num passe de mágica, a criança ouviu milhões de histórias, aprendeu a ler e escrever. Não, a gente sabe que não é assim, né? Ela precisa pensar sobre a língua, né? Precisa escrever, precisa ler, precisa colocar em xeque o que ela sabe com o que outra criança sabe, precisa ser confrontada para que ela avance na sua hipótese, né? Que a gente fala, né? Caramba! Por isso que a gente faz milhões de coisas com elas enquanto elas estão na sala ou fora. Então, a gente tem um projeto que chama ABC. Depois que a gente fez a sondagem e descobriu que a criança já sabe, a gente monta pequenos grupos e as crianças que precisam de mais ajuda, a gente dá mais atenção. Porque tem criança, de fato, que aprende em outro tempo, assim. Você faz assim, de fato, ela foi. De repente, a criança está alfabética, está lendo convencionalmente palavras, né? Tem criança que precisa de mais ajuda. Então, são essas crianças que a gente ajuda mais. Voltou. De novo? Então, são essas crianças que precisam de mais... Não, agora ela viu, mas voltou. Foi tá só bom. 5 segundos. Ah, tá bom. Não, e aí é legal porque você está mostrando as estratégias de reconhecer, né, os diferentes ritmos e subjetividades, mas dá para fazer, né, em pequenos grupos e, se for o caso, ir lá no indivíduo, né? Não, a gente faz, assim, tem 200 possibilidades. Atender uma criança de cada vez, atender uma dupla, atender um grupo de 4, atender meio grupo. Então, a gente tem muita liberdade, né? Esse é um privilégio que a gente tem, né? De fazer do jeito que a gente quiser. Então, isso aqui não está funcionando, a gente vai lá e muda, vai trocando e vai fazendo até ficar do jeito que a gente quer, né? Até ficar bom. Fernanda, até você como coordenadora pedagógica, né? E a gente está discutindo muito isso na Rede Cruzada. Você fala muito dos ajustes, né? Dos aprendizados que vocês vão tendo ao longo, né, dessa jornada, né? Vocês documentam isso e geram um conteúdo que fica como um registro para posterior pesquisa ou mesmo transmissão desse conhecimento, dessas experiências? Olha, é um desafio, Renato, a gente fazer essa documentação, né? Porque, de fato, a gente faz ciência, né? Quando a gente está em sala de aula, né? O professor é um cientista, né? O nosso grande problema, né, enquanto educadores, é que a gente vai fazendo e não documenta como deveria, né?
Mas a gente tem Você consciência não disso. está sozinha, tá? Ainda bem, é bom. É bom, É o nosso desafio também. é um desafio. A gente tem, sim, algum tipo de documentação, a gente está melhorando cada vez mais, né? Assim, os professores, eles fazem registros semanais, então, um instrumento metodológico criado pela Madalena Freire, que é a outra mestra que a gente segue, né? Então, os professores têm esse instrumento de formação, então, registram, tipo, é uma forma de documentação do trabalho, né? Sem dúvida. Fazem planejamento semanal, fazem relatórios, né? Fora isso, a gente tem alguns tipos de documentação assim do trabalho, né, de acompanhamento do que as crianças aprendem e do que a gente faz, né? Porque sempre é o ensino e aprendizagem, né? Mas eu vou te falar que é um desafio que a gente tem constante, porque a gente faz muitas coisas, né? A gente tem uma rotina muito intensa assim de trabalho com as crianças. A gente tem várias estratégias, né? A gente faz sarau com as crianças uma vez por mês, então elas leem textos de memória e se apresentam para as outras. É uma estratégia de Caramba. leitura. A gente faz leitura simultânea, então a gente coloca lá os livros. Ui. As crianças escolhem as histórias que elas vão ouvir as histórias que elas gostam. Os pais, a gente convida pais e mães e avós para vir ler na sala com as crianças. Elas, quando já sabem ler, elas vão ler para outros grupos. Então, são várias estratégias, não tem uma única estratégia, né? A gente vai diversificando, enfim, para a gente ganhar qualidade no que a gente faz, né? Mas a documentação, de fato, é um desafio que temos aí como meta. A gente pode conversar muito, trocando figurinhas. Sim, sim, com certeza. Porque, nossa, é assim, só para te dar um exemplo e para te provocar ou te inspirar no bom sentido. Nessa quase uma hora de papo aqui, nossa, você, e olha que eu não sou pedagogo, né? Eu sou muito mais o gestor. Você me deu tanto insight, né? Tanta conexão aqui, sabe? De coisas que a gente vem fazendo na Rede Cruzada ou não vem fazendo na Rede Cruzada, que eu fiquei com aquela coisa assim, ai meu Deus, onde é que eu aprendo isso, né? De uma maneira estruturada. E a gente está vivendo a mesma coisa de aprendizados impressionantes no trabalho da educação infantil, que a gente tem creche, né, com educação formal, mas também temos o trabalho de contraturno, que é o que você falou. Caramba, aonde a gente tem o repositório de todas essas experiências e aprendizados, né? E aí a gente vai olhar, caramba, está muito aquém de tudo que a gente aprendeu, né? Como é que a gente vai fazer para replicar isso para outros espaços? E assim, eu acho que é um desafio nosso, né? Principalmente a gente que tem muito claro que isso precisa, né, ser expandido para outros territórios, para outros espaços, né? Nossa, o que eu estou escutando de vocês aqui é um sonho, né? Que todas as crianças do Brasil tenham essa possibilidade, né, Fernanda? Então, como é que a gente faz isso chegar, né, para todo mundo? Mas é interessante você falar, né, Renato, que você falou assim, eu tô te ouvindo aqui, tem coisa que a gente faz, tem coisa que a gente não faz. É importante, assim, tomar consciência do que vocês já fazem, né? Legal, Assim, e a legal. gente, assim, eu tenho muita tranquilidade de dizer o que a gente faz lá no próximo não é milagroso, não é a famosa bala de prata, não resolve as coisas num passe de mágica. Se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia, mas eu acho que assim, ter como princípio rigor, né? Cuidar da formação dos professores, eu acho que isso é fundamental. Assim, são eles que estão na ponta com as crianças e com os jovens, então esse professor a gente precisa estudar sempre, pro resto da vida. Não tem outra alternativa, não tem solução. Então, quem escolheu estar na área, estar na Maravilha. docência, estar na sala de aula, seja na escola, desculpa, minha voz está falhando, Não, seja que na isso. escola, ou Daqui a seja numa pouquinho eu te libero. organização, Daqui a pouquinho eu te libero. porque não, imagina, seja numa organização, tem que assumir esse compromisso, assim, a gente tem que estudar para sempre. Então, a formação com os professores, ela é fundante, assim, nesse processo, né?
E acho que tomar consciência do que já é feito, né? Se você olhar aí para dentro, assim, de vocês, eu tenho certeza que vocês fazem muitas coisas, né? Então, pegar esse, sei lá, o miudinho, né? O que vocês fazem, a gente fala o feijão com arroz, né? E fundo nele. E entrar nele, assim, e aprimorando, sabe? Aprimorando do pequenininho, do micro para o macro, né? É o que a gente fala, a leitura literária, né? A leitura diária é a nossa paixão, assim, lá no Pro. A gente sempre fez isso desde o dia 1 e vai fazer isso até, enfim, para frente, assim, para sempre, né? Só que só isso não as crianças se alfabetizem. A gente precisa fazer mais, né? Mandar livro para casa é importante, é fundamental, né? É muito inovador, né? Imagina uma organização onde todos os dias 150 crianças levam livros e devolvem no dia seguinte, levam mais 150 e devolvem, né? É um ciclo, assim, infinito. Só que só isso também não garante que ela se alfabetize, né? Que ela compreenda o sistema, que ela possa usar a leitura escrita como ela deve, né? Como é direito dela. Então, a gente precisa fazer mais, né? Mas também com muita tranquilidade de saber que é um dia de cada vez. É todo dia, né? Então não dá pra gente fazer, toda segunda a gente lê e escreve. Tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda você lê e escreve de um jeito, assim. Escreve um bilhete. Na terça você escreve a rotina. Na quarta você escreve, manda uma mensagem no WhatsApp. Então você vai diversificando, porque senão você mata a criança, né? Ela não aguenta mais escrever bilhete, né? Perfeito, perfeito. Então, sabe o que eu acho? É assim, quando eu faço comentário, né, de coisas que a gente faz, coisas que a gente não faz, é muito importante, como você fala, a gente ter consciência do que a gente faz, né? Mas quando você traz estratégias, ferramentas, que, assim, fica muito simples depois que você conta, Fernanda. Mas, caramba, são dicas de um valor enorme porque a gente não tem rigor, sabe? E aí, se você tem, né, essa mentalidade de, olha, é um dia de cada vez, mas é todo dia, tá? Não, Então, o Paulo Freire não é sabe? mestre à toa, gente. Quando ele falou essa palavra, não foi à toa, né? Que ele Perfeito. não é aleatório, né? Ele ser quem ele é, ele ser quem ele é, né? Aí, Exato, exato. Nossa, maravilha. Olha, já são 8h02. Acabou. sério? Se a gente tivesse lá com o Jô Soares, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente ia falar assim: poxa. E assim, eu queria só terminar para te deixar com a palavra final. Eu escutei coisas maravilhosas aqui. Eu acho que a gente honrou e celebrou de uma maneira fantástica essa necessidade, né, no dia 8 de setembro, da conscientização da alfabetização. Eu fiquei com uma frase tua que, assim, não é de maneira nenhuma desmerecendo o resto, muito pelo contrário. Mas, assim, essa me tocou, que é Paulo Freire puro, mas, assim, a maneira como você trouxe, eu quero que todo mundo na Rede Cruzada leve isso, né? Saber o que a criança sabe é o ponto de partida de tudo, né? Isso tem uma lição aí, assim, da gente, muitas vezes chega, né? Não sabe se o copo tá cheio, se o copo tá vazio, e vai derramando o suco, né? No copo. E, galera, primeiro, vê o que tem naquele copo, porque talvez ali já tá tudo, né? A gente só precisa fazer, matar a sede com aquilo que tá ali já. Eu queria te agradecer e deixar com você a terminar a live do jeito que você quiser. Nanda, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Desculpa aí as atrapalhações tecnológicas do começo. Alfabetização, para mim, é compromisso de vida e gostaria que fosse um compromisso da sociedade, assim, de todas as pessoas, né? Porque ou a gente pega para a gente, né, esse desafio, né? Ou não tem outra alternativa, né? Porque a gente sabe, o que você falou, a alfabetização é o pontapé inicial para milhões de outras aprendizagens ao longo da vida. Então, se a gente não garante isso, né, que é a base da pirâmide, aí lá na frente vira uma bola de neve e fica difícil. Então, acho que a gente está em um ano bem importante de eleição, né?
que a gente pense nisso, né? E que pense nisso, mas assim, não adianta também só votar e achar que alguma coisa vai cair do céu, né? A gente tem que trabalhar todo dia e ter essa consciência de que é um compromisso de sociedade, de país, né? Não pode ser, o meu filho está numa escola bacana, que bom que ele está aprendendo a ler e escrever, né? Pronto, né? Ou é todo mundo, ou vai ficar bom para um e vai ficar péssimo para a maioria, daí não vai ser legal para ninguém, né? Olha, eu lembro uma frase de Moreira da Silva, né? Compositor que o pessoal achava que era um malandro, né? Ele dizia o seguinte: malandro que é malandro faz o bem por esperteza. Ai, legal. E a educação for para alguns, gente, que sociedade tensa, né? E tá aqui a nossa sociedade para provar isso, né? Quem pode ser feliz com isso, né? Não dá. É para ontem. O Emicida fala, é tudo para ontem. Então, É para vamos ontem. ficar atrás. Vamos junto então, Fernanda. Olha, eu tô aqui, vou ter que fazer uma confidência e quase assumindo um compromisso. Eu, dia 22 de setembro, vou estar em São Paulo, o que é raríssimo. Pronto, já fechou. Pois é, eu quero conhecer essa biblioteca. Venha. É uma desculpa para te conhecer também. Vá no Pro, você não vai se arrepender. De maneira nenhuma. Vá até o Pro Saber. Você vai saber do que eu te disse. Vai entender. Vou sentir. E quem está assistindo a gente também, vá ao Pro, vá até Paraisópolis. É uma belíssima oportunidade de quebrar preconceitos, de criar pontes, né? Porque eu trabalho lá, ouço ainda muita gente falando assim, nossa, mas você vai até lá, você tem coragem? Vai até lá, né? Vai lá ver o que é, né? Não fica só assistindo o que tem no não sei onde na televisão, né? Então é uma ótima oportunidade de ampliar os seus horizontes e deixar alguns preconceitos ruir por terra. Vá até a biblioteca do Pro Saber SP. Já tem não gente se arrependerá. se contando. Olha lá. E vá aí até a falando que eu vou sim. Quando eu for até o Rio, eu estarei aí conhecendo. Não tenha dúvida. Olha, Fernanda, foi um prazer. Quero te agradecer muito, tá? E olha, teu papo de cabeção não tem nada, tem de coração, tá bom? Obrigada, Renata. Um beijão para vocês aí no Rio. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.